Sim. Então, tá ótimo. Então, doutor Gustavo, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui, por ter topado conversar com a gente. Eu quero começar pedindo que você conte um pouco do seu trabalho, né, em frente aos pacientes com doença de Alzheimer, e aí depois a gente entra no novo tratamento. Então, tá bom. Vamos lá. Isso é uma coisa importante que você está perguntando. Eu sou médico, patologista clínico, eu fiz residência em patologia clínica, medicina laboratorial e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Eu fiz minha pós-graduação, meu mestrado na Unifesp, numa área totalmente diferente, e trabalho desde do início aí da minha carreira em serviços especializados em líquido cefalorraquidiano, em laboratório clínico, especializado não só na coleta, mas no estudo do líquor. Tá? Então, na verdade, a minha ação não é diretamente no sentido do atendimento ao paciente, como o neurologista faz. Eu atuo no apoio diagnóstico de pacientes com demência ou com outras causas de alterações aí, neurológicas ou relacionadas ao sistema nervoso central. Tá? Então, na verdade, a minha trajetória basicamente é essa, em serviços de referência, em análise, em estudo de líquido cefalorraquidiano. Eu fiquei mais ou menos 15 anos num dos principais laboratórios especializados aqui de São Paulo, que é o CNLíquor, quase 20, na verdade, e estou desde meados de 19 exclusivo aqui no laboratório clínico do Hospital Albert Einstein. Então, aqui eu coordeno o serviço de líquor. O serviço de líquor ele é composto por uma equipe médica que faz as coletas da amostra, né, as punções, e eu faço toda a parte de interface com o corpo clínico do aspecto laboratorial. Tá? Então, o serviço, na verdade, o líquor, a gente sempre tem que lembrar que é uma amostra, né? E como toda amostra, é uma amostra que circula por várias áreas do laboratório. Então, circula pela hematologia, circula pela microbiologia, circula pela biologia molecular e circula pela imunologia. No caso aí, especificamente de doença de Alzheimer, o setor que executa os testes, os biomarcadores para nós, é o setor da imunologia, com quem eu tenho uma excelente interface. Tá. Então, eu vou aproveitar essa expertise e perguntar, então, o que esse setor de imunologia ele busca identificar nesse líquor hoje em dia? Quais são o que ele quer olhar ali para saber se esse paciente tem ou não uma doença? Porque a gente sabe que o diagnóstico ainda não é 100% certo, né? Hoje, o que acontece, né? Historicamente, o diagnóstico da doença de Alzheimer, lá no início, era um diagnóstico único e exclusivamente clínico. Então, dependia muito da expertise e experiência do médico naquele diagnóstico. E esse era um diagnóstico que só podia ser comprovado com um estudo anatomopatológico, ou seja, com o estudo do tecido cerebral, ou seja, do paciente pós-mortem, depois que o paciente falecia. Então, naquele momento, o diagnóstico era clínico e confirmado com anatomopatológico. Há mais ou menos 20, 25 anos atrás, começou-se a buscar aquilo que seria um biomarcador da doença de Alzheimer, né? E o que era buscado, né? Qual era a definição, né? Biomarcador basicamente é algo, pode ser um teste laboratorial, um exame de imagem, enfim, que reflita o processo patológico e o processo natural de uma determinada doença e que reflita também possível intervenção nessa doença. Existe uma definição, eu vou até pegar aqui ela exatamente para você, é uma característica, né, que é objetivamente medida e avaliada como indicador tanto do processo biológico normal como do processo patológico. Entendi. E a resposta farmacológica, ou seja, é algo que a gente mede, que a gente sabe como está no paciente normal, no paciente doente, e que a gente consegue avaliar a resposta de uma terapêutica específica. Naquele momento, isso a gente está falando aí por volta de 1998, alguma coisa assim, nem existia os conceitos que nós temos hoje da doença, mas já se buscava, já tinha essa ideia, essa pretensão de encontrar aquilo que seria um biomarcador e que pudesse nortear naquele momento, não necessariamente o diagnóstico clínico na prática clínica, mas principalmente do ponto de vista de pesquisa. Então,
tinha que ser um marcador que refletisse as alterações neuropatológicas da doença, né? Quer dizer, a formação da placa senil, a formação dos emaranhados neurofibrilares, que são aí o core da doença em termos de patologia cerebral. Tinha que ser sensível, tinha que ser específico, tinha que poder detectar a doença nas suas fases iniciais, e nem se tinha esse conceito estabelecido ainda, que pudesse ser também útil no monitoramento e efetividade de um tratamento, que naquela época também não tinha nada específico, reprodutível, preciso, um procedimento simples, não invasivo e de baixo custo. Então, isso era as características que se buscavam no biomarcador. E por que foram escolhidos os biomarcadores no líquor? Porque o líquor é um líquido que circula em volta do nosso cérebro e, portanto, alterações bioquímicas de proteínas, por exemplo, que ocorrem no tecido cerebral, se refletem nesse líquido. Então, ele é o que Fishman dizia, a janela para o cérebro, né? Então, alterações, de uma maneira direta ou indiretamente, poderiam ser detectadas através do estudo do líquor. Naquele momento, foram definidos como os biomarcadores centrais da doença de Alzheimer 3 proteínas, basicamente. Uma, que é o peptídeo beta-amiloide, que está relacionado à deposição da placa amiloide no cérebro, que como eu disse antes, é um dos processos patológicos principais da doença de Alzheimer. Naquele momento, entendia-se que o 1,42 era o mais específico relacionado à doença de Alzheimer, porque, enquanto proteína, ele pode ser clivado em várias localidades, que dá essa nomenclatura, 1,40, 1,42, 1,38, por aí vai. Nos estudos mostraram que 1,42 era o mais relacionado à doença de Alzheimer. E duas proteínas tau, total e tau fosforilada, que refletiam o processo da neurodegeneração e da formação dos emaranhados neurofibrilares, que é um outro processo fisiopatológico central da doença de Alzheimer. Então, peptídeo beta-amiloide relacionado à formação da placa, portanto, ele estava diminuído no líquor, enquanto que as proteínas que são reflexo de um processo de neurodegeneração estariam aumentadas no líquor. Então, isso era aquilo que tinha naquele momento como a assinatura da doença de Alzheimer em termos de biomarcadores licóricos. Os critérios diagnósticos eles foram evoluindo com o tempo, né? Até que em 2018 veio a última classificação, que tinha como objetivo não mais classificar a doença com relação aos seus aspectos clínicos, né? Ou seja, baseado em sinais e sintomas, mas de memória e entre outros. Deixava tudo isso de lado e buscava-se a classificação da doença com base em biomarcadores. E quais são esses biomarcadores? Seriam a patologia amiloide, que no líquor é a redução do beta-amiloide, que pode ter como alternativa o exame de imagem, que é o PET-amiloide, mas que é de super baixo acesso. Aqui no país a gente tem 2 lugares que fazem, HC e na PUC do Rio Grande do Sul, que é um exame de alto custo e muito complexo do ponto de vista operacional. A gente tem a patologia tau, que é a fosfotal, que no líquor, que também tem uma alternativa no exame de imagem, que é o PET-tau, muito menos disponível ainda. E o outro, que era a patologia relacionada à neurodegeneração de todo esse processo, que seria a tau total, que aí teria como outros marcadores exames de imagem estrutural, por exemplo, uma ressonância estrutural, por exemplo. Então, esses 3 processos, eles receberam o nome de ATN, né? Então, A de patologia amiloide, T de patologia tau e N de neurodegeneração. Então, com base neles, você consegue classificar o paciente de acordo com esse processo biológico e não de acordo com aspectos clínicos, o que melhora muito do ponto de vista de seleção de paciente e acurácia diagnóstica, porque você não tem o viés de aspectos clínicos que podem se entrepor com outras doenças, enfim. Confundir, claro. Confundir. Então,
essa classificação ela é fundamental hoje, ela foi desenhada inicialmente para pesquisa, mas a gente sabe que tudo que é desenhado para pesquisa acaba caindo na prática diária, né? Falei tanta coisa, vamos lá, acho que eu me perdi até do que você tinha perguntado. Não, mas está ótimo, já deu para ter uma visão de quanto também tempo demora para a evolução, até está se falando tanto desse novo tratamento, que há 20 anos não tem um novo tratamento, mas na medicina diagnóstica você acabou de me contar que também há 20 anos está vindo essa evolução e é hoje isso que temos disponível. Isso. Esse diagnóstico ele é tão sensível que ele consegue apontar se o paciente tem uma perda cognitiva leve ou mais avançada. Quando que ele é indicado? Então, é assim, vamos lá. Quando a gente fala de tratamento de doença de Alzheimer, realmente, desde 2003, não tinha lançamento de nenhuma medicação específica para esse tipo de doença, né? Então, a vinda do aducanumab, ele tem um significado muito, muito importante nesse sentido, inclusive. Ele, como se ele reativasse a busca aí por terapêuticas para a doença de Alzheimer. Essa medicação especificamente é a primeira medicação que atua na patologia da doença, especificamente na patologia amiloide, ou seja, na formação da placa amiloide no cérebro. Teoricamente, essa medicação ela tem a capacidade de diminuir essa carga amiloide, essa deposição amiloide, e teoricamente, consequentemente, teria uma melhora clínica, principalmente cognitiva desse paciente. Tá? Os estudos que nortearam aí o lançamento dessa medicação em junho lá no FDA nos Estados Unidos, isso é importante ressaltar, que ainda é uma medicação que está liberada lá num caráter excepcional, inclusive, os estudos continuam, eles identificaram que o desempenho era melhor em pacientes nas fases iniciais. Então, naquele paciente que tem o que a gente chama de distúrbio cognitivo leve, que é um paciente que já tem alguma alteração cognitiva, principalmente na memória recente, mas ainda não é suficiente para ter um impacto na vida dele, no dia a dia dele. E naqueles pacientes que já têm um quadro demencial, mas uma demência leve devido ao Alzheimer. E aí é o ponto importante, né? Quer dizer, eu estou falando de um distúrbio cognitivo devido ao Alzheimer e uma demência leve devido ao Alzheimer. Por que que eles têm essa nomenclatura? Porque eles são caracterizados com base em biomarcadores. Então, para você fazer o diagnóstico do distúrbio cognitivo ou da demência relacionada à doença, devido à doença de Alzheimer, você precisa ter a caracterização da patologia amiloide, ou seja, ou você tem que ter um PET amiloide, que é o exame de imagem positivo, mostrando essa deposição das placas, ou a redução dessas proteínas no líquido cefalorraquidiano. Esses são os parâmetros que nós temos hoje, tá? Análise do líquor ou estudo de neuroimagem. Portanto, esses exames serão fundamentais uma vez que a droga seja aprovada também pela Anvisa e comece a ser usada aqui, certo? Exatamente. Eles vão ser fundamentais e, assim, eu entendo que o líquor vai ter uma importância enorme à medida que a gente tem muito pouca disponibilidade do exame de imagem, do PET amiloide no país. Sim. E não sei se a gente, num curto, médio prazo, vai conseguir aumentar essa disponibilidade, essa estrutura para a realização desse tipo de teste. Em termos de sensibilidade, o exame de imagem é mais sensível do que Eles se equivalem. Então não teria por que aumentar, então, essa disponibilidade. Na verdade, a vantagem teórica do exame de imagem é que você não precisa fazer um procedimento invasivo. Como a punção lombar. Por mais que a gente saiba que a punção lombar hoje, devido principalmente à melhoria dos materiais, da própria técnica em si, e quando realizado por um médico experiente no procedimento, é um procedimento super tranquilo, que aí eu posso dar um depoimento meu, que tem muitos pacientes que eu faço a coleta, que eles falam que a coleta do líquor incomodou menos do que a coleta de sangue que ele fez 5 minutos antes. Porque a gente utiliza agulhas muito finas, agulhas 25, uma agulha de coleta de sangue, o pessoal costuma usar 21, quanto maior o número, mais fina. A agulha do líquor passa dentro da agulha de coletar sangue. Então, costuma ser um exame muito estigmatizado, o pessoal tem muito medo de sequela, mas é um exame absolutamente seguro e bastante tolerável.
principalmente quando realizado por médico experiente, claro. Claro. Não, talvez até por esse paciente, às vezes já está num momento sensível da doença, né, e tem algumas dificuldades que impeçam esse exame, ou não chega a isso. Qualquer paciente mesmo já diagnostica. Aliás, eu vou perguntar até uma outra coisa antes. Esse exame, ele é feito apenas para diagnóstico, ou você imagina que ele também vai ser usado no acompanhamento do tratamento, se ele está sendo eficiente ou não? Por enquanto, não tem nenhum dado, a não ser em nível de pesquisa, de que esse tipo de teste vai ser usado como um acompanhamento. Uhum. A evolução da medicina laboratorial e das metodologias, num espaço curto de tempo, vai permitir, inclusive, a gente testar esses marcadores em amostra de sangue. Legal. Tá? Hoje é o líquor a referência, mas a evolução mostra para nós que a gente vai ser capaz de fazer a dosagem desses marcadores em uma amostra de sangue. Então, aí a gente vai ter uma facilidade maior para fazer segmento desses pacientes. E aí você acompanhar o tratamento não com uma punção lombar, mas com uma punção venosa. Eu não acredito que isso vá demorar. Eu acho que em curto prazo isso deve acontecer. Agora, lembrar que o líquor, muitas vezes, a gente está falando de Alzheimer. A doença de Alzheimer é responsável por 60%, 80% das causas de demência. Só que existem outras causas de demência, inclusive causas reversíveis. Citando um exemplo, neurosífilis, que pode cursar com um quadro demencial numa sífilis terciária depois de anos com a infecção. Você vai precisar do estudo do líquor num momento inicial para fazer, inclusive, a exclusão de outras possíveis causas. Então, o líquor tem essa questão também. Hoje, em função do aducanumab, todo mundo fica pensando só para o diagnóstico e prescrição da medicação. Mas o estudo do líquor, num paciente com um quadro demencial, quando não é um quadro muito claro, ele é muito importante para você diagnosticar ou afastar outras causas de demência, principalmente aquelas que são reversíveis. Perfeito. E o médico neurologista já coloca esse tipo de exame nos pedidos iniciais para diferenciar o diagnóstico ou não ainda? Sim, pré-questão do aducanumab, né, que é aquilo que a gente está discutindo agora, a principal indicação do líquor era naquelas situações onde há uma dúvida diagnóstica. Uhum. Justamente por essa capacidade de ajudar no diagnóstico ou exclusão de causas outras que não, por exemplo, a doença de Alzheimer. Uhum. Uhum. Entendi. E você imagina que outras especialidades médicas comecem a pedir, já que o medicamento, voltando para o aducanumab, ele é mais eficiente em casos precoces da doença, quando, né, os sintomas nem se apresentaram ainda. Exato. O geriatra vai começar a pedir um exame como esse? Sim, a gente já recebe bastante solicitação de médicos geriatras. Acho que as duas principais especialidades relacionadas são a neurologia clínica, né, e a geriatria, sem dúvida nenhuma. E normalmente, quando eles pedem, eles já indicam exatamente o que eles querem que seja pesquisado. É claro que o papel do médico patologista dentro do laboratório é auxiliar também, né? Quer dizer, muitas vezes ele deixa de pedir alguma coisa que a gente identifica ser algo relevante para aquela situação daquele paciente. A gente costuma entrar em contato com esse médico, sugerir, discutir, para que a gente faça o melhor possível no sentido de diagnóstico daquele paciente. E ainda mais que a gente está falando de um procedimento invasivo, né? Claro. Então, ninguém quer voltar para complementar uma amostra, né? Verdade. Além dessa questão que você já sinalizou, desses estudos irem para a amostra venosa, né, pelo sangue, há outros avanços na medicina diagnóstica para outros exames e outros biomarcadores? Isso é uma constante, né? E o líquor é uma amostra muito requisitada para isso, devido àquilo que eu te falei, ele ser, entre aspas, a janela para o cérebro. Então, quando se quer pesquisar algum marcador que seja uma proteína do cérebro, né, uma proteína do sistema nervoso central, nada melhor do que o próprio líquor, pelo seu contato íntimo, como fonte de estudo. Então, existem outros marcadores, como neurofilamento de cadeia leve, que é uma proteína exclusiva de neurônios, quer dizer, ela compõe o citoesqueleto do neurônio, quer dizer, aquela estrutura conformacional física do neurônio, ela é importantíssima para isso e é um excelente marcador de neurodegeneração. Não é específico a nenhuma doença, mas tem um potencial para
predizer uma pior evolução e como um medidor de uma resposta terapêutica muito grande, não só em doenças neurodegenerativas, mas em doenças relacionadas ao espectro das doenças neuroimune, por exemplo, esclerose múltipla, etc, etc. A gente tem feito bastante. E especificamente nas questões da doença de Alzheimer, existem outros marcadores não relacionados àquele processo da deposição de placa ou da neurodegeneração e emaranhados neurofibrilares, mas, por exemplo, da disfunção sináptica, né? Quer dizer, a sinapse é o encontro dos neurônios, é por onde o estímulo caminha para que a informação se forme. E a gente sabe que tem um comprometimento importante, então tem marcadores glicóricos como a neurogranina, que tem sido bastante estudada, mas a gente ainda não tem nenhuma perspectiva de ter isso do ponto de vista na prática, né? Ainda está bem no âmbito de pesquisa e não na rotina diária. Hoje em dia o diagnóstico ele é bem personalizado, o médico ele vai acompanhando na consulta clínica dizer para o paciente qual exame ele deve ou não fazer? Sim, hoje é uma tendência da medicina, né? Você fazer aquilo que a gente fala de medicina personalizada, né? Principalmente na oncologia, isso já está bem estabelecido. Quer dizer, é feito um diagnóstico de um determinado tumor, por exemplo, você tendo algumas informações da característica, principalmente em testes moleculares, testes genéticos, você consegue saber se aquele paciente responde melhor para uma determinada droga ou outra droga. Ou seja, você escolhe a medicação que é mais efetiva para aquele paciente. Isso é um norte que a gente está na medicina diagnóstica e que vai seguir por muito tempo, mas que ainda está evoluindo, né? Como eu disse, na oncologia isso é bastante forte, mas, por exemplo, na neuroimunologia já se busca isso também. Quer dizer, você, um paciente de esclerose múltipla, tem uma série de opções terapêuticas. Você tem aquelas drogas iniciais, mais, entre aspas, simples, e drogas mais complexas, modificadoras da doença. E hoje, o médico, o neurologista, ele busca caracterizar aquele paciente do ponto de vista clínico e biomarcadores, neuroimagem, líquor, sangue, para você ver qual droga é melhor para aquele paciente. Claro. Então, isso é uma tendência da medicina diagnóstica, sem dúvida nenhuma. No caso do aducanumab, tem até a questão do custo, né? É uma droga de alto custo, né? Então, tem que fazer essa avaliação muito... A indicação vai ser muito importante na questão do aducanumab, porque ela tem uma indicação muito específica, né? Que é o distúrbio cognitivo leve e a doença devido ao Alzheimer leve. Quer dizer, esses são os pacientes que têm potencial benefício com essa medicação. Outros não têm. E a gente sabe que quando vier uma possível aprovação, isso vai ser algo a ser muito bem controlado por quem pede o exame, com quem libera um resultado, quer dizer, executa um teste, para que você trate realmente quem tem que ser tratado, principalmente porque potencialmente é uma medicação de alto custo, isso vai ter impacto do ponto de vista não só na saúde suplementar, mas de saúde pública, então tem que ser tudo muito bem desenhado, né? Um fluxo diagnóstico muito claro. E aí o líquor vai ser importante. E eu faço um parênteses agora. Quando a gente fala da patologia amiloide no líquor, é o peptídeo beta-amiloide reduzido, como eu falei para você, ele tem que estar diminuído em relação aos valores referenciais. Esse tipo de teste que a gente tem disponível hoje, ele é basicamente realizado com kits de reações imunológicas bastante simples, ou não, simples talvez não seja o termo, mas bem estabelecidas, metodologias bem estabelecidas, mas que a gente sabe que num processo pré-análise, que na medicina laboratorial a gente chama de pré-analítico, ou seja, tudo aquilo que vem antes de você executar o teste propriamente dito, tem uma fonte enorme de possibilidade de interferência na amostra. E as interferências normalmente trazem como resultado a redução do peptídeo, ou seja, você pode ter uma falsa redução do peptídeo. Entendi. Um falso resultado positivo. E aí você pode dar remédio para alguém que não fosse indicado. Então, isso é algo que todos nós teremos que ver com muito cuidado. Não é um exame que vai dar para você ir em qualquer lugar, fazer uma coleta de qualquer maneira e encaminhar de qualquer jeito.
Eu acredito que centros de referência serão muito importantes, porque a gente vai ter que ter um controle, isso a gente já tenta hoje, um controle dessa fase pré-analítica muito importante. Basicamente é o tubo adequado e evitar etapas de congelamento e descongelamento. Entendi. Que quando, ou seja, se quiser levar para um serviço de referência, coletou num lugar e levar para outro, também não é adequado, né? Não, pode. Pode. Pode, mas tem que ser tudo muito bem feito segundo o protocolo pré-analítico. Tá, entendi. Agora, outro ponto que talvez para o leigo, né, a gente possa até ajudar, não é para ele que estamos falando, mas que a gente pode até ajudar a tirar essa dúvida, é que esse tratamento não é para todos os pacientes com Alzheimer, né? Não vai mudar muito com quem já está tratando, já está com a doença avançada, não é isso? Exatamente. Os estudos mostraram que ele tem ação, que ele tem resposta em pacientes com distúrbio cognitivo leve devido ao Alzheimer e na fase leve da demência devido ao Alzheimer. Fora isso, ele não tem indicação. E é interessante, eu acho que é importante, teve até uma nota da Academia Brasileira de Neurologia muito interessante, que existe uma cautela com relação, né? Apesar de toda esse benefício, quer dizer, esse momento que a gente vive até de certa euforia no sentido, temos uma medicação que interfere no processo patológico da doença, coisa que a gente nunca teve, o quanto isso, sem dúvida nenhuma, vai estimular novas pesquisas por novas drogas, etc., a gente tem que tomar muito cuidado, porque o FDA aprovou em caráter excepcional, tá? Os dados são muito complexos e ainda existem algumas incertezas com relação ao benefício clínico. Continuam estudos fase 4, que é farmacovigilância, para entender possíveis efeitos colaterais dessa terapêutica em longo prazo, né? Então tem uma série de situações, além do que você falou anteriormente, quer dizer, de que tem um grupo específico de paciente que tem benefício para esse tipo de terapêutica. Então, são situações que a gente tem que olhar com muito cuidado também. Não é uma droga que veio que qualquer um vai tomar e vai se beneficiar dela. Tem população específica que tem que ser diagnosticada da maneira correta por um médico especialista, utilizando marcadores, biomarcadores, líquor, imagem específicos, para você ter aí um bom desempenho, senão é jogar dinheiro fora, né? Sem dúvida. Doutor Gustavo, era esse o nosso papo. Só isso? Então tá fácil. Isso era rápido. Então agradeço muito. Eu vou interromper a nossa gravação, mas eu vou continuar falando com o senhor, só um instantinho. Tá bom.